Boa noite, pessoal. A gente já inicia daqui a pouco, tá? Teve uma palestra que estava acontecendo agora, acabou agora, um pouquinho depois, uns 3 minutos depois. Então, eu vou dar mais um tempinho só para o pessoal ir chegando. Bastante gente inscrita, tá? Mas vão ficando aí.
Então, Pessoal, a gente já vai iniciar daqui a pouco, tá? Tô dando um tempo porque acabou uma palestra um pouquinho depois e tem bastante gente inscrita, então eu tô dando mais um tempo pro pessoal entrar. Já começa. Bom, pessoal, boa noite.
Deve chegar mais gente ainda, porque a gente teve muitas inscrições. Então, como eu falei, algumas palestras, estavam tendo duas palestras acontecendo agora, e elas acabaram um pouquinho mais tarde. Então, acho que o pessoal vai entrando aí no meio, não tem problema. Boa noite a todos. Alguns eu estou reconhecendo aqui pelos nomes, pelas fotinhas, mas eu acho que não conheço todo mundo. Quem não me conhece, é o professor Ricardo Leite, professor no curso de Eletroeletrônica e no curso de Automação do Instituto Federal de Hortolândia e coordenador de pesquisa e inovação e coordenando a organização desse evento. Para quem não sabe, essa palestra que a gente vai ver agora é sobre o Unity, né, uma plataforma de programação. Quem vai apresentar não sou eu, é o Guilherme, já vou passar a palavra para ele. Essa palestra vai ser toda aqui. Eu fui pedir ajuda para o professor Marcos, que está aqui com a gente, para gravar, e ela vai ficar gravada depois disponível para quem quiser também assistir. Tá? Mas não é porque está gravado que vocês não podem falar. Se vocês precisarem, quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, podem usar tanto o chat escrito quanto pedir para falar no microfone. A gente também agradece. Até depois, no final, quem quiser aguentar ficar aí até o final da palestra, a gente convida vocês também para fazer um print de todo mundo aqui, né? Todo mundo abre a câmera, quem quiser, a gente aparece aí. Dá tempo até o final de pentear o cabelo, aí se arrumar, para aparecer na foto, tá bom? Bom, sem mais delongas, deixa eu apresentar aqui o Guilherme, acho que ele já está no jeito aí. Guilherme Rodrigues Bueno. Então, a palestra de hoje é sobre o Unity. Ela tem a ver com jogos digitais. Então, o mercado de jogos digitais é um dos que mais cresce hoje em dia, onde a todo momento vemos ou ouvimos falar sobre novos lançamentos e produtos chegando ao mercado por grandes e famosas empresas, onde se aparenta mostrar que criar um jogo é algo extremamente complicado ou quase impossível de se fazer sozinho com uma pequena equipe. Essa apresentação tem como objetivo apresentar uma engine de desenvolvimento de games e mostrar na hora como um desenvolvedor solo trabalha de forma mais simplificada possível. Resumidamente, vamos criar movimento, colisão e gravidade em um pequeno projeto e no final mostrar projetos de trabalho de algumas semanas. Concluindo, mesmo que aparente ser algo extremamente complexo, pode, de certa forma, aprender a desenvolver jogos em casa, sem muita complexidade, mas é claro que o resultado reflete diretamente na quantidade de esforço e prática que se coloca no projeto, assim como quase todos os temas que se podem ser estudados de maneira autodidata. Então, esse foi o resumo aqui da atividade proposta pelo Guilherme. Guilherme, você está aí? Opa, boa noite. Boa noite. Você quer colocar sua tela já? Sim, eu vou transmitir aqui, rapidinho. Como eu coloquei na descrição, eu vou fazer bem como um tutorial mesmo, bem explicativo e tentar criar alguma coisa aqui agora. Então eu vou transmitir. Primeiro de tudo, existem várias engines, várias plataformas que você pode usar hoje em dia para criar um jogo. Muitas gratuitas, no caso, que é o caso da Unity, que eu vou apresentar, e também tem muitas pagas. E aí, qual escolha já depende do quão você pode investir ou do que você realmente quer fazer. Aqui, no caso, eu vou transmitir a primeira janela de quando você acaba de instalar o Unity, né? Então, deixa eu ver aqui. Basicamente, quando você instala o Unity, você vai instalar o Unity HUD, que no caso é o Unity Hub, que no caso é essa janelinha aqui. E aqui, nessa parte, é onde você vai determinar o que vai ser o seu projeto, o que vai ser o seu trabalho. Aqui, no caso, tem essa aqui a apresentação de hoje e aqui dois trabalhos que eu mexo há algum tempo ainda, que estão em desenvolvimento e que, sinceramente, eu duvido que algum deles vá até o final, né? Mas, ok. E, bom, aqui você vai em New e você já define o seu projeto, o que vai ser o seu projeto. Você vai ter que definir se ele vai ser um projeto 3D, se ele vai ser um projeto 2D. Você tem que decidir o que ele vai ser, no caso, o que você vai criar. Porque quando você clicar em criar um novo projeto, é essa janela que ele vai te apresentar.
Ele vai te apresentar aqui, você vai ter que escolher se o seu projeto vai ser um projeto 2D, se ele vai ser um projeto 3D, se ele vai ser um projeto 3D misturado com alguma outra coisa, com, por exemplo, realidade virtual, alguma coisa assim, algum extra do que você queira colocar no seu projeto. E essas duas opções aqui já é mais para, por exemplo, simulações, algumas coisas assim mais um pouco mais complexas, um pouco mais difíceis. E depois que você define, aqui você só decide o nome do seu projeto e para onde que ele vai, onde que ele vai ficar salvo. No caso aqui, ele sempre fica salvo na minha pasta. E agora eu vou transmitir aqui para vocês a janela do depois que você cria o seu projeto, como você vai apresentar, como ela vai mostrar para você. Isso aqui. Quando você criar um novo projeto, é essa aba que você recebe, essa coisa em branco aqui. E provavelmente a primeira vez que você usar, ela vai estar bem diferente do que ela está aqui, porque ela é uma janela editável. Você pode posicionar as suas ferramentas, as coisas que você vai mais utilizar ou que você acha mais importante aqui nessa aba, né, que é a aba de criação. E aqui, no caso, esse tá editável do jeito que eu gosto de usar, do jeito que eu prefiro usar. E aqui eu vou resumir basicamente o que é cada uma dessas coisas que estão aparecendo aqui. Nesse canto aqui, nesse canto esquerdo, aqui é a hierarquia. A hierarquia é onde você vai colocar os seus componentes, os que você vai usar, os objetos que você vai usar no seu jogo, que no caso são as imagens. Você vai colocar personagem, o chão, qualquer item, qualquer coisa que você vai usar, arma, qualquer coisa que você vai utilizar. E você vai colocar eles aqui, onde eles vão ficar posicionados. Aqui no centro aqui é a cena, que é que tá aqui, a cena é onde você vai montar o que vai aparecer para a pessoa, onde você vai posicionar as coisas, onde elas vão, onde você monta o seu jogo, onde você é montável aqui. Aqui ao lado é a janela de game. A janela de game, que parece muito com a janela de cena, só que aqui ele te mostra como o seu jogo vai aparecer para a pessoa. Quando você terminar ele, quando ele iniciar, aqui é o exemplo de como a pessoa que vai jogar o seu jogo vai ver, como ela vai assistir o jogo, como ela vai jogar, como vai aparentar para ela. Essa aqui da direita é um inspetor, que aqui o inspetor serve basicamente para você visualizar todos os componentes que você tem no seu o que você tem no seu componente. Por exemplo, aqui a minha câmera principal, que é essa que está mostrando aqui, a câmera que você vê. Aqui você consegue ver a posição do seu objeto, se ele está visível ou não, cor do seu objeto, coisas assim. Você monitora tudo isso por aqui. E aqui embaixo na aba de projects, aqui na projetos, é as suas pastas, onde você guarda seus itens, suas coisas, onde você deixa suas imagens, esse tipo de coisa. E onde você organiza tudo, onde você separa imagens, a programação, tudo isso é feito por essa aba aqui, essa aba de assets aqui. E aqui do lado é o console, que se qualquer alguém que já mexeu com programação, qualquer coisa assim, você tem o console, né, que é quando você vai programar, ele pode te mostrar se ele tá dando erro, se ele não tá, esse tipo de coisa você pode verificar por aqui ou pelo programa que você usa para editar os códigos, né? E aqui, basicamente, o que eu quero apresentar, o que eu quero mostrar para vocês é o resumo básico de criar uma movimentação e uma gravidade para alguma coisa bem simples aqui, que no caso aqui é um projeto 2D, que eu queria um projeto 2D para ficar o mais enxuto, mais curto possível, mais simples de apresentar. E eu vou usar só coisas que você já encontra na própria Unity, né? Então, vou começar aqui. Basicamente, eu vou aqui em Create e vou criar dois objetos. Vou criar um objeto que vai ser um quadrado para ser o chão. Vou dar o nome de ground, pegar o chão em inglês aqui, e vou criar um círculo para ser o nosso personagem, digamos assim. Vai ser o que a gente vai movimentar, o que vai ser mais mexido aqui, que eu vou dar o nome de... Qual é o nome de player mesmo?
Eu vou colocar os dois aqui, vou colocar os dois na cena, e aqui ele vai mostrar já na aba de games, que vai estar aqui do lado. Então eu vou... Aqui são as ferramentas básicas da Unity, que é aquelas que tem em qualquer programa de edição, que é movimentar a janela, vou movimentar a peça, rotação e para você mexer na proporção dele. Então eu vou primeiro posicionar as peças e vou esticar elas. Vou colocar aqui. Movimentar, deixar ele aqui e só vou alterar a cor deles. Só vou mudar a cor um pouco. Pronto. Basicamente é isso aqui. E hoje em dia, se você for pesquisar sobre criação de jogos individual, assim, mas da indie, independente, a Unity vai ser uma das opções mais que você mais vai encontrar, uma das mais famosas e uma das mais utilizadas. Ela tem essa fama, ela é bem utilizada porque ela, além de ser uma das mais simples, ela também te proporciona, ela te entrega muita coisa pronta, muita coisa que você só vai editar, que você não tem que programar, que são coisas que você realmente dificultaria muito de você programar elas desde o início. Como, por exemplo, colisão, que é uma das coisas principais de jogos, que é um objeto encostando no outro, e também a gravidade, que é uma coisa extremamente complicada de se programar do zero. Essas coisas, ela já te entrega pronto. Então, tudo que você tem que fazer é adicionar o seu objeto. Que é o que eu vou fazer agora. Eu vou aqui no chão, né? Vou aqui no inspetor e vou adicionar um componente. E vou adicionar esse collider aqui, esse box collider 2D, que é a colisão em formato de caixa. Quando você adiciona isso a qualquer objeto, ele ganha esse contorno verde. Aí você pode controlar esse contorno, né? O tamanho que você quer que ele fique. Aí é com você. Vou adicionar a mesma coisa ao que a gente vai controlar, só que aqui vai ser um círculo, né? Vai ser um Circle Collider. E aí tá aí, esfera verde em volta. Só que aí que tá. Ele tem já tem a colisão, então se um bater no outro eles não vão se atravessar, eles vão colidir, vai parar. Só que eu também preciso adicionar a gravidade. Eu preciso adicionar a gravidade ao personagem aqui, porque se eu der um play aqui agora, se eu iniciar agora, não vai acontecer nada. Ele só vai ficar parado aí, porque ele não tem gravidade para cair nem nada. Então eu vou adicionar aqui agora a mesma coisa, só que ele te oferece esse serviço aqui, esse negócio chamado Rigid Body, que ele já é uma gravidade pronta, ele já é uma gravidade programada e inserida na Unity. Tudo que você tem que fazer é adicionar ele ao seu componente e ele vai ter gravidade. Então eu vou adicionar, ele adicionou aqui, e aqui você pode só alterar o fator, a gravidade que você quer. Se quer que seja mais pesado, se quer que seja mais leve, isso já depende do seu projeto. Mas aqui, como eu já adicionei a gravidade, eu vou só dar um start aqui e ele vai cair. Pronto, agora o seu objeto tem gravidade. No caso, a bola, que é o nosso personagem principal, tem gravidade aqui, ela já cai. Só que ela ainda não movimenta. E agora é a parte mais complicada, assim, a parte mais técnica do Unity, que é a parte da programação, que é basicamente o principal de qualquer jogo, é a programação. Então agora eu vou criar um script. Eu vou aqui em C Sharp. É como a Unity funciona. A Unity ela funciona basicamente em C Sharp. Então eu vou criar e vou dar o nome de character, que é personagem. E vou criar esse script aqui. Agora dá um tempinho para ele criar. Quando ele criar, ele vai aparecer aqui no inspetor as informações desse script. E aqui. E ele está criado. Agora eu vou dar dois cliques nele que eu vou editar ele. Agora eu vou criar o movimento do personagem e o pulo dele, controlar a direção e o pulo desse personagem.
Então aqui eu vou trocar de tela, vou colocar o meu editor de códigos aqui. Deixa eu só carregar aqui. Tá, agora eu vou transmitir aqui o meu. Aqui. Tá. O editor que eu uso aqui no caso é o Visual Studio Code, que é o que eu mais gosto de usar, né? Então, minha preferência é esse daqui, no caso. Vou colocar a janela assim. Tá. Aqui eu vou. É onde eu vou criar o meu código, onde eu vou criar a minha programação, onde vai ficar entre aspas, digamos assim, o cérebro do que vai acontecer, né? É que eu não sei como que tá as pessoas, mas que quem já mexeu com Arduino, com programação básica, você já deve ver que isso aqui é bem familiar, o código inicial que apresenta, que no caso que é o void start e esse void update. Resumindo aqui, esse void start, ele é um comando que é chamado uma vez no primeiro frame quando o jogo inicia. Quando o jogo inicia, ele é chamado uma vez e para. Esse update, ele sempre está atualizando. Todo frame, todo segundo que o jogo está funcionando, essa opção aqui está atualizando. E aí é a parte mais complexa, é o que vem agora, né? E eu vou digitar cada linha e cada linha que eu digitar eu vou explicando para vocês o que eu estou fazendo, o que ela significa, o que ela representa aqui. Então eu vou começar aqui. Bom, tá, ó. Primeiro eu criei duas variáveis aqui. Eu criei duas variáveis. Uma variável para controlar a velocidade dele, a velocidade com que ele vai se movimentar, e uma variável para que é o jump force, que vai controlar a força do pulo. E aqui elas têm os tipos de variáveis que é privada e pública. Eu estou criando essas variáveis públicas porque eu vou só criar aqui, mas a força delas, da velocidade do pulo, eu deixo pública para mim poder ver elas na Unity, porque aí eu não preciso ficar abrindo isso aqui toda hora para conferir se está certo ou não está. Eu deixo assim porque aí eu posso controlar essas forças na própria Unity sem ter que ficar vindo aqui toda hora. E agora eu vou. Esse aqui são os métodos. Eu vou criar um método de movimento. Vou criar um novo método para poder programar o movimento do personagem. Agora vou digitar aqui. Esse vector tree, essa variável que existe aqui nos códigos da Unity, ela guarda os eixos que você vai utilizar. Ela guarda, no caso, o eixo X, Y, Z, que no caso o eixo X é o para frente, para esquerda e direita, o Y é o para cima e para baixo e o Z é profundidade. Só que como isso é um jogo 2D, eu só vou usar dois eixos, no caso, vou usar o eixo X e o eixo Z. O eixo X e Y, eu não vou utilizar profundidade, porque um jogo 2D não tem profundidade, né? É uma coisa chapada. Então, deixa eu terminar aqui. Tá, ó.
Aqui eu já expliquei do eixo, então o que esse código aqui significa, né? O que essa linha aqui inteira significa? Basicamente eu estou pegando o eixo onde eu tô, né? A posição que eu tô e somando uma nova posição. Basicamente é para mim pegar onde eu tô e atualizar para onde que eu tô indo. Então ele vai ficar mudando a minha posição, minhas coordenadas na tela, né? E agora eu vou colocar mais essa aqui. Tá, aqui basicamente é para mim pegar minha posição aqui e transformar ela mais o meu movimento. Eu vou somar a posição que eu tô mais o meu movimento, que aí no caso vai ficar atualizando a posição do meu personagem. Sempre que eu apertar para frente, ele vai somar a quantidade de tempo que eu apertei com o movimento, vezes a velocidade, que é a que eu criei aqui, né? Que a gente vai adicionar uma quantidade de velocidade para ele se movimentar. Mas esse time.detailTime aqui, ele só serve para deixar esse movimento mais fluido, né? Para ele não ficar travado, para ele ficar me movimentando. E agora eu vou colocar aqui nesse update, porque a todo momento, sempre que você andar, você tem que ter essa atualização, né? Porque se você apertar para andar, não é para você, se você não tiver chamado isso aqui, você sempre vai ficar parado. Você sempre vai ficar no mesmo lugar, porque sempre tem que ter um update, porque você vai estar sempre se movimentando. Então eu vou chamar esse método que eu criei, vou chamar ele aqui. A todo momento ele ser atualizado. E rapidinho, esse input aqui, essa palavra input, ela é um sistema que já é adicionado na Unity. Porque, como eu disse, o Unity já tem muita coisa que ele te entrega pronta. E uma dessas coisas são as teclas definidas para movimento. Que no caso, quando você vai jogar um jogo no computador, você sempre quase vai usar WASD. Então, essa input, ele já deixa as teclas definidas. Então, eu só coloco a input porque eu não preciso falar que cada tecla faz alguma coisa. Ele já deixa isso definido. Então, você só coloca isso e tá pronto. Aqui eu só vou salvar e voltar para a tela do Unity aqui. Que aí o movimento dele, o movimento do personagem já vai estar funcionando. Então, deixa eu transmitir. Tá, aqui o código já está pronto, então tudo que eu tenho que fazer é anexar ele aqui no meu personagem. No caso, eu vou pegar esse aqui e adicionar aqui no meu personagem. E ele aparece aqui no inspetor que aqui foi adicionado, o script que eu acabei de criar. E aqui está onde eu disse que a gente define a velocidade e a força do pulo, que a gente não tem que ficar toda hora abrindo o script para definir isso. Por isso que eu deixei como variáveis pulo. Vou colocar 8. E agora se eu der start aqui, se eu apertar para direita e esquerda, que no caso é o A e o D, já tá se movimentando. Só que eu ainda não fiz o pulo, né? Então ele ainda não pula, mas já se movimenta. Então agora o que eu vou programar vai ser o pulo, que agora no caso para mexer com o pulo é com esse componente de gravidade que a gente adicionou aqui. Então agora eu vou voltar no script e criar o pulo, né? Criar a programação de pulo do meu personagem. Tá, de volta aqui vai ser quase o mesmo processo. Criar um método para movimentação. Agora eu vou criar um método para pulo. Vou criar um novo método que eu vou dar o nome de jump. E aqui vai ser a mesma coisa. Eu vou digitar e voltar explicando para vocês o que eu tô dizendo, o que eu tô fazendo.
Ah, isso aqui que eu acabei de digitar aqui, essa parte aqui, ela basicamente é um if. Pera, que eu digitei alguma coisa errada. Eu esqueci de fazer isso aqui. Tá, ó. Basicamente aqui o if, que é aquela variável c. Então aqui é c, o botão que já está definido, que é o botão de pulo, que no caso é o espaço. Se eu apertar o espaço, é para fazer alguma coisa, que no caso é jump aqui. No caso, se eu apertar o botão de espaço, então é para o meu personagem pular. Então, o que que a variável que controla a gravidade é aquela que a gente adicionou no acabou de adicionar no personagem, que é aquela que é chamada rigid body. Agora a gente tem que mexer com essa variável, a gente tem que mexer com a gravidade do personagem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser criar uma variável private, vai ser privada, porque essa variável eu não vou precisar mexer com ela, ela não vai precisar ser alterada, então ela não precisa aparecer lá para não complicar as coisas. Então eu vou criar ela aqui, vou falar que é esse componente que está adicionado é o componente que eu quero mexer, e eu vou chamar ele de rig. É como eu vou me referir a ele aqui. Sempre que eu for querer mexer com esse componente, eu vou digitar essas três letras, vou digitar rig, que é como ele está sendo chamado aqui. Eu vou colocar ele aqui no void start, que é para mim, sempre que o jogo iniciar, ele vai saber que a variável, que esse componente vai ser alterado, que ele vai sempre conseguir pular. Então eu vou adicionar ele aqui. Aqui é só para mim poder mexer com ele. Estou dando aqui falando que sempre que o jogo iniciar, esse componente vai ser alterado. Vai ser sempre que eu apertar espaço, ele vai ser alterado. Então agora eu vou adicionar, vou colocar ele aqui, né? Sempre que o botão for pressionado, sempre que o botão de espaço for pressionado, ele tem que pular. Então eu vou digitar aqui. Aqui no caso eu vou pegar esse componente que é a gravidade, que é o rig, vou adicionar uma força, que é o add force. Eu vou pegar esse componente e vou adicionar ele uma força. Uma força que eu coloquei aqui agora é vector 2, que é diferente desse aqui, porque agora são só dois eixos, porque agora eu só estou movimentando com uma força, que vai ser só um impulso. Então são só dois eixos. No caso é um eixo só, que é o eixo Y. O eixo X eu não vou mexer, porque eu só quero que ele suba quando eu pulo, né? Quando ele pular, ele só tem que subir. Então eu vou deixar assim, vou colocar aqui, vou zerar o eixo X, porque não é para mim andar para frente quando eu pular, e vou colocar aqui jump force, que é a variável que eu criei aqui, que é onde eu vou adicionar um número que vai ser a força do meu pulo. Agora aqui eu vou adicionar meu tipo de força. Que você no Unity ele tem vários tipos de força, né? Você pode criar aqui, ó, você vê aqui, de force, ele tem uma força mesmo, que é essa força, que é uma força contínua, que enquanto você estiver segurando o botão, ele vai estar acrescentando essa força. E tem esse impulso, que é o que a gente vai usar, que é um pulo. Um pulo é um impulso. Quando você pula, você se joga para cima e a gravidade te puxa para baixo. Então é isso que significa essa variável aqui. Então aqui, dois pontos, já é pro meu pulo estar funcionando aqui. Deixa eu só colocar uma vírgula aqui. E teórica já é para o meu pulo estar funcionando no meu jogo. Ah, não. O que eu tenho que chamar, eu não posso esquecer. Sempre que você criar um novo método, que ele vai se repetir bastante, que você vai sempre se movimentar, você sempre vai pular, ele tem que ser chamado no update, porque essa informação sempre que tem que estar sendo atualizada. Então eu vou colocar esse método aqui e vou salvar esse arquivo. Vou voltar na Unity. E agora eu vou vir aqui no player
E tá aqui o Jump Force. Agora eu tenho que adicionar um número para ele. Eu tenho que adicionar uma força para ele. Vou colocar 10 aqui. Então agora, sempre que eu apertar espaço, que é o botão já definido aqui, eu tenho que pular. Meu personagem tem que adicionar um impulso e pular. Que é o que está acontecendo. Só que a gravidade está muito baixa. Então eu vou melhorar aqui. Vou colocar a gravidade aqui 3 vezes mais forte. Então é para ser um pulo mais curto. Aí, ó. Agora eu consigo me movimentar e pular. Só que aqui ele ainda tem um bug aqui, ele tem um pequeno problema, que é eu não disse quando ele pode pular. Porque se movimentar, você pode se movimentar a todo momento. Mas quando você só, teoricamente, você só consegue pular quando você tá com o pé no chão. Quando você tá tocando o chão é quando você consegue pular. Só que eu não disse isso, eu não defini isso. Então, sempre que eu apertar espaço, ele vai pular independente de onde ele estiver. Então, ele vai ficar fazendo isso. E, bom, não era para ele fazer isso. Agora, então, o que eu vou fazer aqui vai ser corrigir esse bug. Eu vou fazer ele conseguir pular só quando ele estiver tocando o chão. Só quando ele estiver nessa barra marrom é quando ele vai conseguir pular. E para mim fazer isso, eu já vou utilizar outro script. Eu vou criar um script separado desse aqui para ficar mais fácil de poder entender. Então eu vou vir aqui no meu player, segundo botão nele, botão direito, e vou criar um objeto vazio. Aqui, esse objeto vazio, ele está dentro do meu player. Aqui é o meu player e aqui é o meu objeto vazio. Ele está dentro do player, fica lá para você conseguir alterar as coisas que você quer adicionar ele, fatores que você quer adicionar ao seu player. E a única coisa que eu vou ter que adicionar nele é um colisor. Vou colocar aqui um box collider. Vou aqui o mais próximo possível e vou deixar ele bem pequeno abaixo dele. Isso aqui é o que vai definir se ele vai conseguir pular ou não. Porque sempre que esse objeto estiver tocando o chão, ele vai poder pular. Mas quando ele estiver no alto, ele não vai conseguir pular. Então eu vou fazer isso aqui, vou deixar bem pequeno aqui embaixo dele. E pronto. Agora eu vou criar esse novo script. Eu vou criar um novo script, dar o nome de grounded. Sempre que ele estiver tocando o chão. Então tá aqui, um novo script. Já vou vir aqui. Agora vou adicionar esse script a esse objeto. Vou colocar ele aqui dentro desse objeto vazio. Tá aqui, adicionado. Agora eu vou mexer com ele, eu vou modificar ele. Abrir e transmitir aqui para vocês. Tá, aqui tá o que a gente acabou de fazer. E aqui tá o que a gente vai fazer agora. Então, tá. Aqui eu vou usar dois métodos. Eu vou criar dois métodos aqui, que são bastante utilizados aqui. Então, eu não vou precisar desse void update. Então, eu vou tirar ele daqui. E vou criar dois métodos. Que o funcionamento deles é bem simples. Eles são bem parecidos, na realidade. É um contrário do outro. Eu vou criar um método chamado onCollision enter. E vou criar esse método aqui. Chamar ele aqui de collider 2D. Vou chamar ele de colisor. Essa é como eu vou me referir a ele na programação. E vou criar um método que é basicamente o contrário dele, que vai ser um collider exit. Eu vou criar aqui.
E o que eles significam aqui no caso? Esse on enter, ele vai me dizer sempre que sempre que ele estiver tocando um objeto, e esse exit vai ser sempre que ele não estiver tocando um objeto. É assim que eu vou falar para ele. Quando ele estiver tocando o chão, ele pode pular. Quando ele não estiver tocando o chão, ele não pode pular. Então eu vou fazer isso aqui com a mesma variável que eu usei lá, que vai ser o if. Então, if colisor desse objeto, GameObject, que é esse objeto que eu estou fazendo agora. Sempre que o GameObject estiver tocando uma layer, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o que é essa layer, 8 aqui. Sempre que ele estiver tocando um objeto que tiver com a layer 8, ele não vai poder pular. Então eu vou colocar aqui. Só vou criar aqui primeiro uma variável que vai ser como eu vou chamar meu personagem. Como eu vou me referir a ele aqui. Então eu vou colocar aqui, character player. É assim que eu vou me referir a ele aqui. Eu vou chamar ele de player. Sempre que eu quiser falar sobre ele, sempre que eu quiser criar alguma variável para ele, é assim que eu vou chamar ele aqui. Então, se meu colisor estiver tocando a layer 8, meu player... peraí. Primeiro, vou vir aqui de novo no código do meu personagem e vou criar outra variável. Vou criar aqui uma variável que vai me dizer sempre que ele estiver pulando ou não estiver pulando. Então, eu vou criar uma variável pública do tipo booleana, que no caso é booleana, é que ele só pode ser verdadeiro ou falso. Então, ele pode estar pulando ou ele não está pulando. E vou dar o nome dela de isJumping. Pronto, aí, isso aqui, essa variável aqui. Aí, agora aqui eu vou mexer com essa variável. Então, se o meu player, se o isJumping do meu player for verdadeiro, não, se ele estiver tocando um objeto, se ele estiver tocando o chão, então ele não está pulando. Então, meu isJumping é igual a false. Se ele está tocando o chão, ele não está pulando. Então, o meu objeto aqui é falso. Então, ele pode pular de novo. E aqui embaixo, eu vou fazer o contrário. Só vou copiar isso aqui e vou colar aqui. Vou fazer o contrário. Basicamente, se o meu player não estiver tocando o chão, então o meu isJumping é true. Se ele está no alto, então ele já está pulando. Então ele não vai poder pular de novo. E agora, aquele objeto, quando você cria um objeto vazio, quando você cria um objeto dentro de outro objeto, ele é chamado de objeto filho. E por definição, aqui na Unity, no jeito que ele funciona, um objeto filho não pode interferir no funcionamento de um objeto pai até que você altere isso, né? Até que você dê essa permissão para ele. Então você tem que criar uma linha que vai dar essa permissão, que vai dar essa permissão do objeto filho alterar com o objeto pai. E eu só vou digitar esse código aqui. Pera aí. Digitar esse código aqui. Aqui eu só estou fazendo isso que eu disse. Eu estou dando permissão para esse objeto que eu estou criando agora transformar, mexer com esse objeto pai, né? Então, agora eu vou voltar aqui, vou voltar nesse objeto no personagem principal, e vou criar essa variável, né? Falar que ele só pode pular quando ele estiver tocando o chão. No caso, eu vou vir aqui nessa de pulo e vou falar, e vai estar aqui. Se o botão de pulo for pressionado e
o is jumping for falso, que é o que significa esse ponto de exclamação aqui, ele significa ele contraria um objeto, ele nega esse objeto, então ele está falando se o meu botão de pulo for pressionado e eu não estiver pulando, é para ele adicionar esse impulso, é para ele adicionar essa força. É basicamente isso que eu estou fazendo aqui. Então, vou só vir aqui nesse que eu acabei de criar. Vou salvar ele. E vou voltar aqui na Unity. Que teoricamente aqui, se eu não digitei nada errado, já é para ele não estar pulando infinitamente. E eu digitei alguma coisa errada ali. Que ele aparece aqui no seu console, né? Quando ele dá um erro, ele mostra essa opção aqui. Eu só vou corrigir aqui rapidinho. Deixa eu só ver o que eu digitei errado. E corrigir isso. Eu só esqueci de colocar uma vírgula. Isso que é o chato de programa. Tá. Acho que agora ele vai estar normal. Tempo aí para atualizar e tá. Agora se eu der iniciar aqui, se eu der o play, ele não vai estar. Eu posso ver. Deixa eu ver. Ele não pula mais infinitamente. E, bom, o básico, né, de como funciona, entre aspas, o básico é basicamente isso. É assim que o início funciona, né? Como você cria uma base sólida, um início do seu jogo. No caso, não sei, obviamente, você não vai usar essas formas que ele te entrega aqui, né? Essas formas geométricas que ele te entrega aqui. Geralmente você usa elas para criar para ver isso, né? Para criar ele, para ele te mostrar o funcionamento de tudo, para você checar se tudo está funcionando. E essas formas que a gente utiliza, a gente chama de placeholder, que é só os seguradores de lugares, né? Que elas só estão aí enquanto você ainda está programando, porque depois que você já tem tudo isso pronto, né? Que você já tem toda essa base pronta, você só troca pelos objetos, pelas imagens que você criou fora, né? O que você pediu para alguém criar aí, depende já. E aqui, bom, resumidamente é isso. E agora eu quero saber se alguém tem alguma dúvida, se alguém tem alguma pergunta. Se não, eu vou só mostrar o projeto que eu tenho aqui de algum tempo já. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguma dúvida? Então, vou só abrir um projeto que eu tenho aqui. Se quiser perguntar alguma coisa, é agora, porque agora é um computador, né, lá essas coisas, então vou tentar abrir aqui para vocês verem. Então vai ter um tempinho para carregar aqui. Mas, Guilherme, tá tendo umas perguntas aqui no chat agora, não sei se você está acessando o chat. Aham, deixa eu ver aqui. Você quer que eu leia ou você mesmo responde? Eu leio aqui. Para colocar uma animação no player. Então, tem essa opção, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês, só que eu não mostrei aqui porque é uma coisa um pouquinho mais complexa do que criar toda essa parte aqui, né? Mas eu vou mostrar para vocês aqui agora, nesse que eu tenho aqui, que está abrindo aqui agora, como que funciona esse processo de animação, porque ele tem que executar uma animação quando ele está andando, quando ele pular, você tem que fazer uma transição para outra animação de pulo, quando ele estiver atacando é outra animação. Então essa já é uma parte um pouquinho mais avançada, né? Que aí já difere um pouco, mas eu vou mostrar para vocês aqui agora que eu estou abrindo aqui o outro. A programação é só em C Sharp? Sim. No Unity aqui é em C Sharp, porque ele não é tão aberto assim para você alterar esse código dele.
Eu vi que tem gente que consegue, que muda sim, mas aí eu já não sei como funciona essa troca. Mas aí se você não quiser ir para essa parte do C Sharp, uma das que algumas pessoas usam, que você pode ir, por exemplo, é o Eclipse. Dá para você criar jogos no Eclipse e o positivo do Eclipse é que você pode usar basicamente quase qualquer linguagem que você quiser, mas no Unity é em C Sharp, é só em C Sharp que ele funciona. No caso do duplo pulo, você pode alterar aquela variável que eu criei lá. Em vez de falar para ela que você poderia dar o pulo só quando você estivesse no chão, você poderia falar que você poderia dar 2 saltos. Você só colocaria 2 vezes você colocaria que ele pode pular uma vez e depois ele pode pular mais uma vez aproveitando o impulso que ele já tá, só que aí você falaria que ele não conseguiria mais fazer isso. Também tem aqui no exemplo que eu vou mostrar para vocês essa parte do duplo pulo. Eu também criei ela lá. Vou já mostro também essa parte. Teclas de default, por isso você utiliza o link. Ah, sim, essas partes aqui, as teclas do default, você poderia utilizar que você. Sim, é porque ele já vem com essas teclas definidas aqui e também se você quiser criar um jogo, por exemplo, para PlayStation, para console, Xbox, as coisas, ele também já tem essa parte definida. Mas se você pode entrar nas configurações da Unity e ela te mostra cada tecla, cada parte que ele está definido. Então você pode alterar isso ou você pode ir mais a fundo na parte da programação e dizer com que tecla você quer que ele faça tal coisa. Se você não quiser que ele movimento no WSD, por exemplo, você quer que ele movimento nas setas, você pode criar esse código ou você pode só alterar na Unity e falar que você não quer que seja aquelas teclas, você quer que seja outras. Então você tem essas duas opções. Eu, no caso, utilizo essas porque era mais básico, né? O que já tem definido e é como os jogos, a maioria dos jogos funcionam assim, né? Então eu só deixei eles assim. Mas você pode alterar eles lá, se você quiser, é bem simples também. Ah, então tá, peraí, eu só vou abrir aqui e aí eu mostro já, vou transmitir aqui, eu já mostro essa parte da animação e do pulo duplo, no caso. Tá, vou transmitir aqui. Tá. Isso aqui eu já mexo há um tempo, mas também faz muito tempo que eu não mexo, então não teve muito avanço desde alguns 2 meses por aí, alguma coisa assim. Mas tá. Primeiro, essa parte da animação que eu disse para que você perguntou. Em 2D é uma coisa é bem complexa, porque você tem que desenhar frame por frame, você tem que desenhar parte por parte dessa animação, né? Então, por exemplo, se eu vim aqui no meu player, que é esse personagemzinho aqui, ó, se eu der um play, você vai ver a animaçãozinha dele aqui que você perguntou, que é com ele parado, no caso, é essa animação dele. Aqui dele, cadê? Movimentando, ele correndo aqui. Seu Guilherme, desculpa interromper, Oi. mas até para ajudar você, esse personagem aí, como é que você colocou ele? Porque você não usou as formas básicas, né? Não, Você fez então, ele fora. é aqui, ó, onde eu disse que, porque aqui, ó, lembra que eu disse que aqui onde você organiza as suas pastas aqui, você pode utilizar aquelas formas para criar, só que quando você tiver um projeto pronto, você só tem que transformar ele em uma imagem. Quando você transformar ele em uma imagem, você só vai adicionar, vai arrastar essa pasta para cá, você pega ela de fora e arrasta para cá, e ele vai converter essas imagens que você tem para arquivos utilizáveis aqui. Por exemplo, você pode adicionar essas imagens no Photoshop e só salvar eles em arquivo Photoshop mesmo, que aqui ele já aceita. Mas aqui, ó, por exemplo, deixa eu achar. Por exemplo, deixa eu achar aqui ele. Tem muita coisa. Aqui. Por exemplo, aqui, ó. Você perguntou sobre animação. É uma parte bem complicadinha, por causa que, ó, isso aqui é o tanto de imagens dele parado, o quantas imagens ele tem para representar ele parado, o movimento que ele faz parado. Então são 11 imagens para ele só parado. E para você fazer aquela transição que eu disse que você tem que fazer essa transição de quando ele está parado para quando ele está correndo, é uma coisinha bem complicada que eu venho aqui nesse Animator, eu tenho isso aqui que parece bem simples aqui, mas é um negócio bem chatinho de se mexer.
que aqui é quando ele tá parado, né? Quando ele tá fazendo a animação dele. Essa aqui, no caso, deixa eu entrar aqui, ó, Player, ó, Animator. Uma coisinha bem chatinha de se mexer, que é isso aqui, ó. Quando ele tá parado, aqui é transição para quando ele tá movendo, para quando ele tá andando e para quando ele volta, aqui é quando ele tá pulando e quando ele vai para se movimentar. Então, tipo, mexer com essa transição de animações que você vai ter que fazer é bem mais complicado do que o que eu mostrei agora, né? Uma coisa que você tem que parar um tempinho para olhar, para você entender mais como funciona, por causa que aqui já é bem mais complexo. Essa parte aqui é bem mais complexo. Dá para fazer bem tranquilo, no caso tudo que eu aprendi aqui eu aprendi sozinho, mas é um pouquinho mais puxado, um pouquinho mais difícil. E, peraí, deixa eu ver aqui. Outra coisa que eu ia mostrar era a questão do duplo pulo, né? Que deixa eu, ó, vou mostrar aqui. Dar um zoom aqui, que eu falei sobre o duplo pulo. Só ele iniciar. Assim que ele quiser. Aqui, ó. Tá vendo essa barrinha carregando aqui embaixo? Enquanto ele estiver quando ele estiver fazendo essa posição, né? Quando ele estiver fazendo isso aqui, ele fica carregando. Né? Quando eu tô andando, ele vai para outra. Quando eu pulo, vai para outra. E aí é bem mais. Essa parte aqui, ela requer um pouquinho mais de concentração, um pouquinho mais de estudo mesmo, porque é um pouquinho mais difícil. E sobre o duplo pulo, ele tem aqui duplo pulo. Ó. Faz esse duplo pulo. Se quiser que eu mostre os dados, também, a programação dele, eu posso mostrar também, se quiser ver. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Tem uma outra pergunta aqui da Stephanie. Eu vou ler porque não sei se o pessoal que vai assistir depois se vai conseguir ver. Okay. Ela pergunta sobre jogos em realidade virtual como Until Dawn. Eu, nos jogos modernos, eu não sei como é que é esse jogo. Mas como seria programar a movimentação dos personagens para atacar o jogador? Acho que seria em primeira pessoa, né? Dá para fazer isso? Seria o mesmo processo que foi mostrado agora? Então. E até eu emendo com o que você falou, né? Você falou meio que mais, você falou o meu termo assim, que é mais difícil fazer em 2D ou em 3D? Não, assim, é bem mais difícil você fazer em 3D. Essa questão da realidade virtual, o Unity permite você fazer, você consegue fazer isso em 3D, só que tem um problema de você fazer, é que fazer um jogo em 2D, o conceito é bem simples, é bem mais fácil, porque você só precisa de uma imagem que seja no nome 2D, você só precisa de uma imagem chapada. Só que o problema da realidade virtual é a parte que você tem que da virtual e do 3D é que você já tem que mexer com modelagem 3D. Você já tem que saber, você tem que ter as coisas modeladas, né? Você precisa ter os objetos 3D de todas as posições dele. Você consegue fazer no Unity, sim, esse processo de realidade virtual, mas não é esse mesmo processo. Não dá para fazer nesse mesmo processo. É bem mais complicado, é bem mais puxado, assim. Eu não me aprofundei nessa parte, nesse tema de realidade virtual, só que o processo não é o mesmo, por causa que quando você, se você tem o óculos de realidade virtual, se você coloca ele, você já tem que programar tudo junto com aqueles controles, né, que você utiliza, junto com o bastão. Então, tipo, para você alterar as teclas de controle, esse tipo de coisa, é bem mais complexo. Então, e também, se você quiser ver com essa coisa, eu não recomendaria o Unity. Aí eu já te recomendaria o Unreal, né? Aquela da Ubisoft. Acho que é da Ubisoft. Que aí já é mais focado nessa parte de 3D, né? Nessa parte de realismo. Então, acho que o Unity não seria uma boa escolha para mexer com isso. Ô, Guilherme, para complementar isso que você falou, né, eu acho que é interessante que você falou do ser complicado, porque tem que modelar o 3D. É que, na verdade, você está mostrando um tutorial bem básico, mas na prática você teria uma equipe aí, né? Você teria um cara só para fazer a modelagem, design de personagens.
você teria bastante, porque geralmente quando você vai fazer isso, quando você vai trabalhar nessa área, você se especializa em uma só, a não ser que você queira realmente dar uma sofridinha a mais ali, porque geralmente você vai ter aquele cara que vai cuidar da programação, aquele cara que cuida da arte, o cara que cuida da música, o cara que cuida de qualquer outra coisa. Então, tipo, para fazer tudo isso sozinho, dá, tem como, só que aí são muitas coisas para você fazer, né? São muitas coisas diferentes para você ter que estudar para fazer tudo sozinho. Tem jogos bastante famosos que estão sendo criados, que já foram lançados de uma pessoa só, duas pessoas, só que é naquelas, porque geralmente você fica em um jogo bem que cresce assim, você fica entre uns 2, 3 anos para fazer um se você for fazer sozinho, né? Então é bem puxado. Você sabe se aquele, eu não sei, ele é o mais moderno que eu consigo pensar, que eu acho que é indie, né? Que é aquele Braid, não é? Que foi feito, um cara só que fez, eu acho. Qual? Ele usou ferramenta Braid, não é? É uma plataforma, tipo isso que você fez, hein? Ah, depende. Eu não, como que ele, qual o nome do jogo? Digita eles Não para foi? mim. Deixa eu dar uma olhada. Porque tem muitos exemplos. O Mirror's Edge, um que eu acho que bastante gente vai conhecer é o. Nossa, qual que é o nome? Undertale foi feito por uma pessoa só. O Super Meat Cube, eu não sei se muita gente conhece, mas tem o Mirror's Edge, que é um jogo sobre parkour, que ele também foi feito, tá sendo feito, desenvolvido por uma pessoa. Então dá, tipo, só que aí demora bastante tempo. É muito tempo mesmo para você conseguir. Assim, você pode fazer, só que demora muito. É um trabalho bastante grande. Deixa eu ver. Hum, não, ele é um. Foi feito pela Xbox. É um jogo para Xbox do serviço da Xbox Live. Esse Braid foi um jogo com produtora já. Mas tem vários. O Limbo foi feito por uma pessoa só. Fez Super Meat Boy, Mirror's Edge, Undertale, tem bastante jogos. Mas aí a questão é o tempo que você tem para mexer com isso, né? O tempo que você tem para disponibilizar para esse assunto e também se você vai querer se focar em todas essas áreas, né? Porque geralmente as pessoas fecham uma equipe, fecham um grupo e cada pessoa fica responsabilizado por uma área, né? Entendi. E você falou que essa ferramenta ela é para várias plataformas, né? Como é que Sim. você, o que, que muda quando você vai fazer para um mobile? Então, Onde porque que você geralmente ajusta isso? o que você faz é você cria ele para esse pro computador, né? Ou você só cria daquele jeito ali, ou desde o início, quando você, naquela janela que eu mostrei no começo da criação de projeto, você pode definir se vai ser para Android, se vai ser para console ou se vai ser para computador. Ou você pode, como é a maioria dos casos indies independentes, você cria ele para computador e depois você faz uma exportação para as outras plataformas. Para console é mais fácil, porque você só teria que trocar o input lá, aquela parte definida, você só teria que trocar e falar, não é para PC, é para console. Só que para celular, para Android, para iPhone, é um pouco mais complexo, porque aí você tem que entrar no seu jogo e aí você tem que ao criar aqueles botões no celular, né? Você tem que criar aquele joystick e os botões que você vai utilizar. Então, dificilmente um jogo indie vai para celular, só quando ele é bem mais simplesinho mesmo, aí ele vai. Mas geralmente ele só fica entre computador e consoles mesmo.
Mais alguma pergunta? Tá. A maioria dos jogos que eu jogava na vida era feito do Unity. A gente é mais fácil de ser jogos de nova. Depende. É porque. É sim, é bem mais simples, sim, é bem mais fácil. E também por causa porque o Unity ele é gratuito e é uma das mais famosas que tem, porque você consegue encontrar muito conteúdo dele. Se você pesquisar como mexer no Unity no YouTube agora, você vai tipo, ter milhões de tutoriais, bastante conteúdo brasileiro e gringo também. E a maioria, assim, dos navegadores eram em Unity, eu lembro disso, dessa época também, porque o Unity é bem simples de utilizar, tanto que você pode baixar uma base pronta e só alterar ela. Então, ele é bem mais simples do que as outras plataformas, sim. Apesar de que eu não. O Unity é a que eu menos utilizo. A que eu mais utilizo é outra que é o Game Maker. É, não, é o Game Maker Studio 2, só que aí já é uma plataforma paga. Então, se você for começar, se você quiser mexer com isso, eu recomendo mais o Unity mesmo. E aí, se você tiver um interesse, talvez pesquisar outras engines, mas o recomendável é o Unity mesmo. O Unity parece que ele é igual o Arduino para nós lá em automação, que você É, já tem tudo meio basicamente. ponto, uma própria base instalada. E Sim. você acha que ele já tem quanto tempo essa plataforma que ela existe? A Unity, nossa, existe faz muito tempo. A Unity, acho que faz Mais uns de 10 15 anos, anos. provavelmente. Faz 15 anos. Nossa. 15? 2000, Você acha que ela foi vai, lançado em 2005. vai continuar por muito tempo? Quer dizer, alguém que está começando agora, aprendendo isso, Olha, sim, pode entrar, pode estudar bastante que não acaba sendo, porque tem muito jogo que está sendo feito no Unity, tem muita coisa sendo feita no Unity hoje ainda. Todo mês, se você entrar no site deles, tem atualização. O Unity, ele não para, porque esse mercado de jogos também não para, né? Sempre tem atualização, sempre tem coisa assim. Então, acho que vale a pena sim. O Unity vale a pena sim. Não acaba muito cedo, não, vai longe. Aqui, no caso, até essa versão que eu utilizei aqui, que eu mostrei para vocês, essa versão é de 2019, do final de 2019, que é a que eu mais estou usando. Então, mas agora, tipo, já faz um ano e já, se eu for atualizar agora, eu tenho que atualizar umas 5, 7 versões agora, né? Porque tá acabando o ano, já é muita coisa. para a gente já encaminhando, você tem alguma outra coisa, algum outro projeto que você pode mostrar? Só para, não precisa explicar, só para a gente dar uma. Vou Acho. mostrar esse mesmo que você mostrou. Não sei se tem. Você mostrou que o personagem Ah, pega tá. moeda, isso aí, essas Deixa coisas, eu, como é que interagem? deixa eu mostrar aqui, deixa eu abrir ele aqui de novo. Então, é porque jogos assim, geralmente você vai chegar até uma parte e passar de fase, né? E aí a cada fase que você passar, você vai ter alguma coisa diferente, né? Você vai ter algum cenário novo, você vai ter objetos diferentes, coisas diferentes para fazer. Só que esse aqui que eu tenho aqui, eu fiquei bastante tempo trabalhando nele. Eu fiquei bastante tempo mesmo. É porque e também que eu tava criando ele junto com um colega meu. Então era bem mais simples assim, né? Aqui, show, vou transmitir, vou mostrar para vocês aqui. Uma janela. Aqui. Ele tá aqui. Aqui, deixa eu transmitir. Aqui ele já tem bastante coisa, só que tá longe de estar pronto. Aqui, pegar aqui. Ele tem o contador ali, né? Só que ele reseta no final, porque quando chegasse em uma certa parte era para fazer toda a contagem. Tem esses espinhos que te matam e te levam para a tela de restart. Tem essas plataformas que caem aqui, se você ficar muito tempo em cima delas, elas caem. Aqui ele só tá com 3 fases. É que a gente não tava fazendo ele já levando, a gente tava testando mecânicas, né? Tipo, pra pular, tava testando formas de matar o personagem. E aí, só que esse processo leva tempo.
Tipo, não é complexo, não é complicado, ele é simples, só que o problema é que ele leva tempo, ele leva bastante tempo para você criar essas animações, criar essas coisas. Por exemplo, até esse objeto que você pega aqui, esse kiwi aqui, ele tem uma animação, tipo, então é uma coisa bem detalhada, assim, que se você quiser fazer bem feito, é bastante que você tem que parar mesmo e olhar, ver se as coisas estão bom, aí você tenta criar uma mecânica nova para o seu jogo, insere ela, vê se está funcionando legal, se está bem. Então, leva um tempo, é uma coisa bem complicada, velho. Só que aqui tá longe de estar pronto aqui ainda. Aqui é um tempo aqui ainda. E também tem isso aqui, né? Que são blocos criados aqui. Que bloco de grama, piso, ouro, tijolo. É uma coisa que assim, se você quiser fazer, leva um tempo. Se você quiser fazer tudo sozinho, leva um tempo. Mas se você encontrar um grupo, que é o que eu recomendaria, é bem mais fácil, viu? É bem mais simples. Porque aqui tem muita coisa. Aqui, ó, aqui eu tenho textura de fundo, tenho o personagem principal, tenho esses objetos, tem esse game controller para controlar a morte do personagem, tem esse sistema de evento que é quando você chega nesse aqui, você tem que ir para passar para a próxima fase, tem esse canvas. O canvas é esse contador que tem aqui no canto, que é a contagem de ponto. Isso aqui é como a programação desse bloco que te leva para a próxima fase. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu ver se eu acho a pasta de programação, que faz tempo que eu não mexo aqui. Assets, animações não. Aqui tem bastante coisa, viu? Meu Deus, deixa eu ver se eu acho aqui. Porque aqui é uma programação para cada coisa. Aqui, scripts. Aqui eu tenho sete. Tenho sete scripts, sete coisas programadas aqui. Então, tipo, é um trabalhinho, viu? É bastante coisa. Você tem que programar cada. Dependendo de como você vai fazer, geralmente você programa, faz um script desse para cada objeto. Por exemplo, aqui meu personagem tem um. Essas frutinhas aqui tem outro. Se eu for para outra fase, a outra fase já tem a serra, já tem aquele trampolim, já tem aquelas plataformas que caem. Então, para fazer tudo sozinho é um trabalhinho. Então, esse aqui eu fazia em dupla, e ainda é um grupo pequeno, né? Mas de exemplo grande que eu tenho é só esse mesmo, que os outros que eu tenho tá tudo salvo na nuvem, então eu não tenho eles aqui para mostrar para vocês. Tem mais uma pergunta no chat da Stephanie, de novo. Ela fala aqui, ó. Geralmente os bugs que acontecem nos jogos, principalmente em 3D, esses bugs são erros na programação e mau desenvolvimento por trás? Sim, só que aí também depende. Esse jogo aqui que eu tenho, a gente estava testando muita coisa. Então ele tá bem bugadinho. Eu vou mostrar isso aqui para vocês, ó. Quer ver? Ele tem aquele problema, um problema de colisão que ficou bem óbvio aqui. Quer ver? Eu vou pular aqui e vou ficar me encostando na parede, por exemplo. Olha isso aqui. Eu, tem esse bug. Eu fico voando ali. Só que a diferença é que aqui a gente estava testando muita coisa. A gente estava testando jeitos de jogar, coisas que a gente queria adicionar no jogo. Então ele não tá no produto final, digamos assim. Só que o problema é que geralmente quando eles têm esses jogos muito grandes, se pegar, por exemplo, um Assassin's Creed da Ubisoft, que é muito bugado, do God of War, qualquer jogos muito grandes assim, também tem um problema de que você vai fazer um jogo daquele com uma equipe gigante, com muito dinheiro, só que ainda são tipo 3, 4 anos de desenvolvimento, só que aí tem aquela parte de que eles acelera, né? Tipo, em curto prazo, que tem atraso de jogo, que acontece algum imprevisto, alguma coisa assim, e aí eles lançam esse jogo todo bugado. Então, esse problema de bug, tipo, não tem como ser outra coisa a não ser essa falha, assim, ser mal feito, né? Geralmente sim é erro de programação e de mau desenvolvimento, porque todas essas coisas, todos esses bugs podem ser corrigidos, só que aí já depende da produtora, né? Geralmente isso é falta, assim,
responsabilidade deles mesmo é mau desenvolvimento. Qualquer coisa que envolve programação, né, você está sujeito a bug, tem que ter muito teste Sim, é muito tempo o e nesse problema é ramo que de jogos acontece que é muito rápido, como você falou, tem que lançar rápido, às vezes não dá tempo de fazer sim, porque tem teste. prazo, tem data de lançamento, então geralmente é porque a maioria das vezes é porque é um projeto que foi muito apressado, né? Então já não dá tempo de fazer tudo, então você entrega do jeito que dá, né? Pessoal, você está quase acabando, mas não deixem de registrar a presença e se tiverem comentários sobre a palestra, o link está aqui no chat. Uma última pergunta que o Matheus pergunta, né, ainda falando sobre os bugs, é mais comum achar bugs explorando o jogo, realmente jogando ele, ou analisando o script e as coisas por trás do jogo? Geralmente você vai encontrar mais ele realmente explorando o jogo e jogando, porque geralmente, quando você programa, tem muita coisa que, quando você vai jogar o jogo, quando você vai jogar ele, você testa as coisas, você testa a função básica, movimento, você vê o cenário, se tá tudo certo e tal. Só que, por exemplo, se eu der um jogo pro Ricardo aqui jogar e der um jogo para você jogar, vocês não vão fazer a mesma coisa no jogo. Vocês podem fazer coisas diferentes, pode ter escolhas diferentes. Então, por exemplo, aí você vai e acha um bug, sei lá, numa pedra. Só que eu não sei se o Ricardo vai achar ou não, porque eu joguei de um jeito. Eu criei o jogo, mas eu joguei de um jeito, você de outro, ele de outro, então você achou um bug, eu não achei, aí o Ricardo acha outro. Se você for para analisar o script de um jogo desses, assim, de super produtoras, eu duvido de 100% que você vai encontrar alguma coisa. Mas eu acho que é mais fácil você encontrar jogando do que analisando os códigos. É mais fácil encontrar jogando. Tanto que tem os beta testers, né? Os caras que Também fazem. tem, sim, tem isso. E também, nossa, esqueci o que eu ia falar. Mas é porque é complicado, é bastante complicado essa parte, porque se você pegar um jogo, por exemplo, Assassin's Creed, até os mais antigos, se você pegar uma base de dados dele, os códigos dele, são tipo milhões de linhas, são milhares de linhas de programação. Então é bem difícil de achar. A vantagem hoje é que a maioria dos jogos que você encontra que você vai pegar são digitais, né? Você vai pegar, mesmo se você comprar o CD, você vai baixar ele no seu console, né? Ou no seu computador. Então, sempre que um jogo está atualizando, além de acrescentar coisas novas, tem aqueles correção de bugs, né? Então, hoje, mesmo que ainda seja ruim, que você encontre bastante bugs, é ainda melhor do que antigamente, né? Porque antigamente você pagava pelo jogo e se ele tivesse bugado, boa sorte. Mas E uma agora. pergunta, eu não sei se foge muito, não sei se a pessoa fez um jogo usando essa plataforma, ele pode comercializar, né? Né, Você sabe muito bem dessa parte, assim? Se você da quiser vender na Unity, Steam, por exemplo? assim, a Unity é gratuita, você pode usar a Unity gratuitamente e quando você vai baixar ela, quando você cria conta, você só assina um termo que ele fala que se esse jogo que você pode comercializar tranquilo. Só que a única coisa que ele fala é que se você começou a vender um jogo em qualquer plataforma, você começou a vender ele na Steam, você começou a vender ele na Play Store, qualquer loja digital assim, é que quando você bate, acho que são 100 mil, alguma coisa assim, acho que US$ 100 mil ou 100 mil, eu não lembro. Uma quantidade de dinheiro, eles não exigem uma quantidade, eles pedem para que você compre a licença da versão paga deles. A exigência deles é basicamente essa. Se você passar de uma quantidade, você tem que comprar a licença da edição paga deles. Mas a edição paga para gratuita não muda nada. Na realidade, muda que você tem o tema escuro na edição paga. Mas o resto é tudo igual. Mas você sabe o preço? Paga quanto paga? A Unity paga? Não lembro, deixa eu ver. Não é muito caro. Depende, na realidade, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, tranquilo. Hum,
Também deve variar, né? Depende Deve ter também, várias né? versões, né? É, a mais barata aqui é $40 por mês. Não é tão caro, então. Dá para um cara independente Se usar. o cara conseguiu fazer $100.000 com o jogo, eu acho que ele Sim, consegue pagar essa sim. licença. Guilherme, já chegamos no horário aqui. Agradeço muito você ter se disposto a apresentar para a gente. Agradeço todo mundo que acompanhou aí. Fica o convite para, se você quiser participar de outras vezes, falar de novo sobre esse assunto, outros assuntos, tá bom? Ficamos abertos aí. Espero que tenha sido legal para todo mundo. E amanhã tem mais palestras. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva. E quem ainda não registrou a presença e a opinião, tá o link aí no chat, tá bom? Boa noite para todo mundo. Valeu, obrigado. Boa noite aí para vocês e isso aí. Se vocês tiverem mais interesse, pode pesquisar. Vocês acham bastante conteúdo, bastante plataformas diferentes. Se você E aí, quiser colocar o seu e-mail no chat, você fica à vontade. Se eu tiver algum contato, vou mandar aqui. Deixa eu mandar ele aqui. Esse aqui é o e-mail que eu mais uso. Esse aqui é o e-mail que eu mais uso aí. Se vocês quiserem alguma dúvida, quiser conversar sobre alguma coisa, tá aí. Mandar aí. Qualquer coisa, a gente troca o WhatsApp aí e vê aí. Qualquer coisa aí. Então é isso aí. beleza. Obrigadão, pessoal. Boa noite. Boa noite aí. Obrigado a todo mundo que tava aí e boa noite para vocês.